Só é possível alcançar uma forte resistência física se treinar sistematicamente. Não é possível ser bom se não estudou a arte de lutar. Eu vou gravar mais um vídeo aqui, meio na pegada do anterior lá sobre Constância e tal, mas é para responder um comentário que foi feito lá, mas eu quero deixar muito claro que não é... Eu não tô brigando, não tô tentando criar polêmica em cima disso e tal. Isso aqui não é o Twitter que as pessoas dão RT e cagam a vida da outra pessoa por causa de uma posição que não tem nada a ver, tá ligado? Isso aqui é só... Vou explicar o ponto desse comentário dele e aí eu vou falar o que eu penso sobre isso, né? E quais são as minhas considerações sobre isso. Então, o comentário aqui, não vou ler o nome também, que senão dá hate, você sabe, né? Essas paradas acontecem. Mas eu vou ler o comentário aqui, vou botar ele na tela, peraí. Vou botar ele na tela. E aí, vou ler para vocês aqui o comentário e aí eu vou fazer algumas das minhas observações. Beleza? O comentário, não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas ele diz que tem vezes que desistir de projetos é um ato de amor. Pelo que eu estou percebendo, para a minha realidade, ter um corpo forte envolve muitos gastos, suplementos, nutricionista, personal, academia. Fiz as contas e fiquei assustado com os valores de Belo Horizonte. Academia, R$100, personal, R$600 por mês, se treinar 3 vezes por semana. Suplementos, R$150 de whey mais creatina. Nutricionista, R$100. Pelas contas aqui, deu pelo menos R$950 por mês. É bem pesado. Acho que não vale a pena entrar no time do... Achei que ele fez um trocadilho com a palavra time. Entrar pro time do SPC Serasa para ter um corpo bonito sob o ponto de vista do capitalismo. Concordo contigo sobre os benefícios de contar com um profissional. Economiza muito tempo e carga psicológica. Achei viável desistir de ir da academia com foco estético, ainda mais que tenho dificuldade para ganhar peso e economizaria R$800 por mês. Vejo que é um interesse capitalista em incentivar homens a ficarem fortes. Não é barato tomar bomba, não é barato suplemento, nutricionista é caro, personal é caro, é caro para a maioria das pessoas. É claro que eu falo isso da realidade de um cidadão de classe média baixa, mas conheço algumas pessoas que, por exercerem trabalhos braçais e que demandam alta carga muscular, são fortes fisicamente. Ali meio cagado aqui, meio de pronto. Mas eu tenho alguns pontos sobre esse comentário aí que eu acho que vale a pena a gente conversar, tá? Eu vou ler um trecho aqui e aí a gente parte dessa premissa para minha conversa aqui. Então, é um trecho de um manual que existe por aí e ele diz assim: ninguém pode se converter sem prestar particular atenção à preparação técnica. Essa preparação técnica baseia-se na sua preocupação pela preparação física, seu conhecimento e no aprendizado de profissões e habilidades de todas as classes, particularmente as habilidades manuais. Só é possível alcançar uma forte resistência física se treinar sistematicamente. Não é possível ser bom se não estudou a arte de lutar. Por essa razão, tem que aprender e praticar vários tipos de luta, de ataque e defesa pessoal. Outras formas úteis de preparação física são caminhadas, acampar e treinar sobrevivência na selva, escalar montanhas, remar, nadar, mergulhar, pescar, caçar pássaros e animais de grande e pequenos portes. Então, esse trecho ele vem do Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito por Carlos Marighella. Ele foi um dos maiores revolucionários brasileiros na luta contra a ditadura. Marighella era do Partido Comunista Brasileiro. E você vê que ele tem um forte apreço, né? Tem até uma música do Racionais que fica esse som no fundo e tal. Eu até, se eu tivesse paciência de editar, eu botava ela aqui no fundo, mas não precisa.
Mas como você pode ver, um manual escrito por um membro do Partido Comunista Brasileiro, né, como guia revolucionário contra a ditadura militar no Brasil, traz uma preocupação muito forte. Ele é insistente em várias declarações, em vários lugares, de que a gente precisa dar essa atenção para a força física, para a preparação física e tal. É claro que no contexto do Marighella, o preparo físico envolvia diretamente combate físico com forças armadas, etc. Na vida moderna, né, a gente tem uma outra realidade. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa ser forte, que a gente não precisa ter um preparo físico bom, que a gente não precisa se preocupar com isso. E eu vi que no comentário aqui, né, eu tô falando como se eu estivesse falando para ele, mas eu não tô falando para ele, não é? Mas no comentário aqui, ele enfatiza que é a busca pela estética da pessoa forte. Ele fala algumas vezes sobre o ponto de vista estético e tal. E aí, eu até concordo, até posso concordar, que existe sim uma pressão capitalista, como ele coloca ali, para incentivar homens a ficarem fortes desse ponto de vista estético, porque isso, né, vende produto. Mas não é tão simples assim, tá? Porque a direção do capitalismo, e eu tô usando termos, eu sei que tem gente que é conservadora, que gosta de capitalismo, que vai cair aqui e tal, mas eu tô usando os termos para discutir exatamente os termos que foram colocados no comentário, tá? Então, a direção do capitalismo, ela é diretamente oposta a você fazer exercícios físicos, cuidar da tua alimentação, se tornar uma pessoa mais forte, ter mais saúde, etc. Porque o que acontece, que a gente vê o dia inteiro, é que os alimentos estão cada vez mais volumosos, existe uma adição exagerada de açúcar, de elementos que deixam muito saborosos, que praticamente viciam a gente naquilo, né? Muito açúcar, muita gordura, glutamato, um monte de coisa que você coloca ali para tornar aquilo mais palatável, e rapidamente a gente se torna, e eu vou usar a palavra viciado aqui de uma forma bem leviana, né? Não estou dizendo nem em sistema, apesar de eu achar intimamente que talvez seja, mas aqui eu só quero dizer que a gente se torna acostumado a querer coisas cada vez mais gostosas, num volume cada vez maior, para estar satisfeito. A gente sente, quando a gente faz dieta, a gente sente isso muito fácil. Eu como certinho minhas marmitas todos os dias, etc e tal. E se eu fizer, por exemplo, 2 dias de refeição livre à noite, como, sei lá, uma pizza na quarta e um hambúrguer na quinta, sexta-feira eu já tenho muita dificuldade para comer minha marmita, porque o meu paladar já tá lá naquelas coisas gostosas, com estímulos fortes, com sabores exagerados e tal. Então, a gente é bombardeado de incentivos para comer mais besteira, beber muito álcool, né? O álcool é problemático pra caraca, e existe um incentivo fortíssimo para beber mais álcool, bebidas açucaradas, refrigerante e tal, e eu tomo Coca Zero e sei que não é lá a melhor coisa do mundo, né? Mas a gente tem esse estímulo, e esse estímulo tá em todos os lugares aqui. E tudo isso é um estímulo do capitalismo para a gente se tornar mais impulsivo, né? O objetivo é que a gente tenha menos controle sobre nossos impulsos. Então, quando a gente olha para as redes sociais, por exemplo, o que elas fazem? Elas criam estímulos muito rápidos que dão uma descarga de prazer gigante no cérebro. Então você tem TikTok, você tem Reels, essas coisas assim, que são coisas muito rápidas e muito curtas, com prazer muito forte, e que te aprisiona naquele ciclo, né, de grandes impulsos de prazer ali, e aí você fica ali o dia inteiro, é a timeline infinita. A primeira coisa que a gente viu de mudança no Twitter, quando o Elon Musk assumiu, foi adicionar nos comentários a timeline infinita. Antigamente você clicava num tweet, você ia ver os comentários, acabava os comentários, acabou a página, você volta e segue tua vida. Agora, na hora que acaba a página, ele já começa a jogar um outro tweet, porque quando você pega essa timeline infinita, você perde o controle de quando você vai parar de rolar ali.
Então, o incentivo, né, a direção, e eu vou usar a direção do capitalismo, é para tornar a gente mais impulsivo. A gente ter menos controle sobre o que a gente come, ter menos controle de decisão sobre o que a gente bebe, ter menos controle sobre os produtos que a gente usa, sobre o tipo de resposta que a gente tem aos produtos. Então você vai ver jogos eletrônicos, eu jogo Call of Duty, e o Call of Duty ele tem um sistema muito bem pensado, tem a patente na internet, a gente pode fazer um vídeo só disso, se for o caso, mostrando como eles manipulam pelo algoritmo a emoção que a gente vai sentir pra gente continuar jogando. Então, se você tá jogando e aí você começa a jogar bem, etc., aí ele começa a aumentar o nível dos jogadores que estão com você para você ter um desafio, porque o desafio te mantém ali. Só que chega num momento onde você consegue... onde você não consegue mais ganhar, onde todo mundo que tá no servidor com você é melhor que você. Aí você desiste. Aí ele identifica quando você ou morreu muito, ou você deu rage quit, né? Quando você fecha a tela no impulso e tal. Ele identifica isso e automaticamente começa a te jogar para servidores com gente com um nível menor. Para você, opa, não, melhorei, agora eu tô bom, agora eu tô bom. Então, a direção do capitalismo aí é tornar as pessoas mais impulsivas. É que tudo tem impulso. Então você vai ver o uso da escassez no marketing, você vai ver o uso que eles chamam de gatilho mental, né? E tal, mas desses artifícios que tiram o nosso controle momentâneo e que fazem a gente reagir no impulso em algo que muitas vezes é contra a nossa própria intenção, né? E aí, cara, a direção é essa, você se tornar mais impulsivo, mais sedentário, gastar mais dinheiro com remédio, com saúde, com médico. Então, quando você fala para mim que existe uma direção do capitalismo para os homens ficarem mais fortes, etc., eu posso concordar, mas sob o ponto de vista de que o capitalismo ele se apropria de tudo. Então ele vai ter, a gente está num sistema que é capitalista, então ele vai estar em tudo. Então você vai ter, obviamente, o incentivo capitalista no esporte, na atividade física, na nutrição, você vai ter isso. Só que essa não é a direção. Isso é só o modelo capitalista se apropriando de tudo. Ele faz isso com as relações humanas, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, com as pessoas que a gente ama, com saúde, com o que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, assim, nos Estados Unidos, se eu não me engano, quando você vai pedir uma pessoa em casamento, aí tem o ritual lá de dar um diamante, né, um anel de diamante caríssimo, que tem umas... não sei direito, mas tem essa pegada lá. Isso é o quê? Isso foi só um lobby para incentivar a venda de diamantes. E aí isso vira cultura. Mas isso é uma expressão capitalista, puramente capitalista, né, do seu amor. E aí o amor foi cooptado pelo capitalismo. Né, quando a gente fala de Dia dos Namorados, aqui no Brasil mesmo. Se você namora uma pessoa, por mais que essa pessoa seja até politicamente de esquerda ali, né, você vai ver que existe esse apelo capitalista no relacionamento. Se você não der o presente, é como se você não amasse a pessoa, você não se importou naquele dia em gastar dinheiro para deixar aquela pessoa feliz. Mesmo que você seja uma pessoa, um parceiro incrível, uma pessoa fantástica, existe o risco da pessoa ficar muito chateada que você não se deu ao trabalho de procurar um presente ali. Então a gente vê que o capitalismo ele se apropria de tudo porque, né, ele vai, né, como diz o João, né, ele vai colocar os seus tentáculos em tudo o que puder. Mas isso não significa que essas são as direções do capitalismo. O capitalismo ele tem uma direção, e a sua direção é se expandir, né? É aumentar cada vez mais a exploração e o lucro. Essa é a ideia, não existe outra. Então, quando você olha para a direção do capitalismo em termos de saúde, exercício, ela é a direção contrária. Ela é a direção para você comer mais, ter mais tempo parado vendo filme, mais sedentário, usando mais carro, andando menos a pé, fazendo menos coisas com transporte público, para você... isso. A direção do capitalismo é tornar seres humanos mais fracos, mais impulsivos, mais viciados, seja lá o que for, que está sendo oferecido ali.
né? E aí, quando a gente olha pro exercício físico, existe uma diferente característica, que é principalmente nessa ideia de aprender a comer direito, né? E eu não vou falar fazer dieta, eu acho fazer dieta uma expressão horrorosa, né? Eu vou falar comer direito, aprender a comer e aprender a se exercitar, né? Quando você aprende a se exercitar, o que você está fazendo, na verdade, é pegando de volta a sua autonomia. É isso que você está fazendo. Então, antes, você estava dormindo mal, estava mais estressado. Quando você está estressado, quando você dorme mal, você come com mais impulso, come mais, gasta mais dinheiro, você entra no site, vê uma promoção, não consegue se controlar. Esses impulsos todos estão envolvidos no ritual de ser uma pessoa sedentária, de ser uma pessoa que acaba dormindo mal, que tem distúrbios hormonais, né? Isso tudo está incluso nesse pacote. Quando a gente fala de não fazer atividade física, é um número de mudanças que acontecem simplesmente por você fazer o uso do seu corpo, né? Por estimular força, estimular o coração, por liberações hormonais, etc. Isso regula um monte de comportamento também. Regula um monte de coisa. E aí, quando você fala de capitalismo, é óbvio que é melhor que você esteja propenso a fazer compra de impulso. Que você durma pouco, durma 4, 5 horas, porque aí você vai acordar amanhã e aí você vai comer mais, vai querer comer aquele cafezinho da manhã porque você merece, você tá tão cansado. Sabe? No final do dia, putz, eu vou passar ali no McDonald's para pegar um sanduíche porque eu mereço. Sabe? Mas isso tudo é a nossa desculpa para justificar a nossa impulsividade que vem desse estilo de vida. Que a gente está viciado em alimentos ultraprocessados, com sabores muito fortes, porque a gente está o tempo inteiro exausto, sem a mínima capacidade de ter controle dos nossos impulsos. Só que quando você volta para se exercitar, o que acontece é o contrário. Você vai ganhando autonomia. Então, automaticamente, quando você cria uma rotina de exercício, você passa a dormir melhor. Você dorme mais, dorme melhor, acorda com o humor mais tranquilo, seus hormônios se regulam. É claro que você não está imune à impulsividade, mas você tem mais controle, principalmente em maior parte do tempo você tem esse controle. Aí você começa a comer direito. Quando você come direito, se alimenta certo, né? Você está evitando ultraprocessados, você está evitando coisas muito gordurosas, com muito açúcar, que são essas coisas que deixam a gente querendo cada vez mais esse tipo de comida. E aí, o que acontece? Você gasta menos dinheiro com comida, né? Você gasta menos dinheiro para comer, menos dinheiro para sair, você bebe menos, álcool. Nem preciso falar do problema do álcool, tanto em dependência, tanto em questões sociais, tanto em como atrapalha o sono, atrapalha o bem-estar, atrapalha o humor. Cara, se a gente for entrar nisso, é uma seara ainda maior. Só que, quando você começa a se exercitar, começa a comer direito, você começa a ter controle do que você faz. Né? Você consegue chegar à noite e falar assim, eu não quero comer uma pizza hoje. Vou comer uma salada. Com muita tranquilidade. Claro que isso não é da noite pro dia, tá? É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Porra da câmera que parou de focar. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Mas você vai perdendo o hábito de comer alimentos ultraprocessados, coisas muito gordurosas, doces, esses salgadinhos, essas coisas todas. Né? E aí, o que acontece? Você tem mais controle. Não só sobre o seu corpo, sobre suas decisões, mas sobre tudo. Sobre tudo. Né? Então, assim, aí você gasta menos dinheiro com médico, aí você gasta menos dinheiro comendo fora. Não é o caso, o comentário aqui disse que é de classe média baixa e tal. Tudo bem. Só que o que a gente vê normalmente quando as pessoas passam a comer bem é que elas simplesmente economizam uma grana gigante. Porque é muito caro comer fast food. É muito caro. E eu vou dar um exemplo, assim. A minha
a minha alimentação semanal, né, com as minhas marmitinhas e tal, e olha que eu compro marmita pronta, que já é mais caro, etc. Para mim e para minha esposa, tá? Minha alimentação semanal sai mais barato do que 2 saídas no final de semana para jantar numa refeição livre. Por quê? E aí tem um outro problema que também né, a gente também vê os tentáculos do capitalismo nisso, mas é porque as pessoas vendem algumas coisas como saudáveis e não são coisas saudáveis. Quando você fala em se exercitar e se alimentar bem, você não precisa comprar um whey protein. Você não precisa comprar uma creatina. Não é necessário comprar uma creatina. Creatina é caro pra cacete. Inclusive tá ali, suplemento, R$150, whey mais creatina. Se você achar por esse preço, amigo, é sucesso. Porque só um whey de qualidade, se não for o da Growth, que é mais barato, é 150 conto, 170 conto o que eu tomo. A creatina, uma creatina razoavelmente boa, é 150, R$200. Sacou? Então, assim, esses suplementos são caros, mas eles não são necessários. Né? Não se pode colocar essas coisas como obrigatórias. Um whey protein, por exemplo, você tem frango, carne moída na sua dieta suficiente, para que você vai meter um whey? O whey, ele é o quê? É uma estratégia interessante para você chegar e não tem tempo de cozinhar, vai estar tarde no escritório, não consegue fazer comida e tal. Pô, leva um whey no shake, né? Não quer levar uma marmita, tem vergonha, tem problemas assim. Mas aí você leva um whey ali, chacoalha, mete água, chacoalha e toma. Essas coisas, eles são estratégias pra gente ter mais facilidades. Mas se a sua alimentação tá bem organizada ali, você não precisa disso. Você não precisa meter um whey, você não precisa meter uma creatina. Né? E aí, quando a gente fala de atividade física também, né, exercício e atividade física, dá para separar os dois bem, a gente também não está falando em ficar esteticamente forte. Não é isso que a gente quer dizer. Não é, ficar shapeado pro verão. É ter força. É conseguir abaixar e levantar sem a coluna se ferrar, sem você sentir a lombar. É conseguir pegar uma caixa, carregar as compras do mercado, sem que isso te incomode, sem que isso seja incômodo. É segurar um filho no braço e isso ficar de boa, ficar tranquilo. Só que é fazer isso quando você tiver 60, 70 anos. Porque é lá que essas coisas fazem diferença. E agora é isso, né? A gente, para de treinar, aí vai levantar a caixa ali, tá um pouco mais difícil, mas a gente consegue. A gente sobe a escada, fica mais ofegante, mas a gente consegue. Só que se a gente não constrói uma estrutura muscular muito boa, quando a gente chegar lá com, que seja, sei lá, 60 anos, 50 e pouco, 60 anos, isso vai fazer falta. A gente começa a perder muita massa muscular depois dos 40 anos aí, se a gente não treina, se a gente não come bem, se a gente não faz esse trabalho. Então, assim, o que vai te trazer de benefício, né, fazer exercício, não é ficar shapeado pro verão. Não é. É você ter controle sobre sua vida até o dia que você tiver velho. É você não precisar de ajuda pra, limpar a bunda, tá ligado? É não poder sair da cama sem alguém precisar se levantar. É disso que se trata. É essa a grande vantagem. É por isso que eu falo para as pessoas, cara, vai lá, faz no mínimo hoje. Porque a gente não tá falando daqui a uma semana. A gente não tá falando daqui a um mês. A gente tá falando daqui 30 anos, 20 anos. Então, é muito importante que a gente separe essas duas ideias. Porque é legal, você quer ter um shape legal? Completamente, eu também quero. Treino também para ter um shape legal. Mas a gente também treina pro que tá lá na frente. Pra ter força, pra ter, né? A gente, literalmente a gente fica mais novo fazendo exercício. É onde a gente mantém a estrutura do corpo, a gente mantém o corpo melhor, a pele mais saudável, o humor melhora, tudo. Então é esse olhar para isso, né, com uma desculpa capitalista, né, incentivar pessoas a ficarem fortes como desculpa capitalista. Existe esse toque, mas te garanto que a direção do capitalismo é outra. É que você precise de mais remédio, é que você queira comer cada vez mais, comer em volumes maiores, beber álcool, né? Afundar no álcool, essas coisas todas.
Porque é aí que tá o dinheiro. É aí que tá o montante real do dinheiro. Porque tu vai começar a fazer... O que é uma alimentação boa? Arroz, macarrão, frango, carne moída e uma salada. É isso que eu como todos os dias. Não tem mágica. E aí você tem, né, os produtos... Até que comecei a falar disso e desviei. Mas você tem esses produtos aí... E, porra, tem que botar chia, semente do não sei o que, iogurte grego, assim. Você não precisa de nada disso. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. Isso é besteira. Nada disso faz sentido. A não ser que você queira. E aí, se você quiser, o nutricionista consegue muito bem organizar para que tenha esses elementos na sua alimentação. Aquela comida de verdade que você precisa é um arroz, uma fonte de proteína, é um macarrão, é uma salada. É isso. Se você olhar minha alimentação toda, tem nada além disso. Né? O meu whey, ele tem whey, mas como alternativa ao ovo. Eu faço um omelete com 5 ovos à tarde ou antes de dormir. Mas é uma alternativa. Não é obrigação, não é obrigatoriedade fazer isso, tomar um whey. Se eu quiser, eu não gasto dinheiro com whey, eu compro ovo. Sabe? E apesar de eles estão bem mais caros, mas ovo ainda é um negócio muito barato. Né? Então, assim, o que eu falo de alimentação não é olhar para essas coisas e querer, né, incrementar, porque essas coisas são legais porque a gente sente que está fazendo dieta se a gente está comendo esses alimentos da moda aí, né? Quem acompanha blogueiro fitness e tal sabe que tem essas modas. Mas você não precisa de nada disso, você precisa de arroz, você precisa de uma fruta, você precisa de um ovo, você precisa de uma salada e uma fonte de proteína ali, uma carne, um frango, o que tiver mais barato na semana, sei lá, sabe? E aí é o que eu volto. Porque comer você vai precisar comer de qualquer jeito. Comer você vai precisar comer de qualquer jeito. Né? E aí você pode optar por comer uma coisa que é barato. Barato. É muito mais barato você meter um peito de frango ali com arroz do que comprar uma lasanha congelada, sabe? É muito barato. E aí, pô, uma lasanha congelada dá uma refeição. Né? Você comprar ali o mesmo valor em carne, você consegue pelo menos 2, até 3 refeições no dia. É porque a gente não faz essas relações, né? A gente sempre acha que a gente tá começando a comer bem, né, melhor e tal, e coloca isso junto do custo das outras coisas. Então, quando você fala pra pessoa assim, pô, vai no nutricionista, o nutricionista passa o cardápio, como é que vai comer e tal. Essa pessoa calcula aquela dieta, mais todos os gastos com fast food, com pizza, com delivery. E na verdade, a tendência é que isso vá sumindo, vá desaparecendo. Né? Então você acaba gastando menos dinheiro. E aí, de novo, você volta a ter autonomia sobre quem é você, sobre o que você faz, sobre o que você quer fazer. E é tudo sobre isso. É tudo. Quando a gente brinca lá de ter disciplina e tal, para mim é muito importante a ideia da disciplina, porque as pessoas olham para isso e acham que estão se privando das coisas, que estão perdendo sua liberdade. Pô, mas você não é livre porque tu não pode comer um hambúrguer à noite, você não é livre porque você não pode comer um chocolate no meio do dia, você não é livre, sacou? As pessoas levam para essa direção, só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu sou livre porque eu posso escolher não comer. Eu escolhi a minha liberdade. Eu escolhi não comer. Só que se você não consegue escolher não comer e sente impulso de comer, isso não é liberdade. O que você está chamando de liberdade é só um apelido para uma forma de prisão. Porque se você não consegue resistir ao chocolate, à cervejinha, ao hamburguinho, à pizza, liberdade é essa. Né? E aí eu sempre coloco lá que a verdadeira liberdade é a liberdade de não fazer. É a liberdade de você ter esse controle. Eu não quero comer isso agora. Amanhã, minha refeição é livre, eu vou comer amanhã. Existe maior liberdade do que ter esse controle de decisão? É isso que é ter liberdade. Não é olhar para alguma coisa e querer enfiar aquilo na boca e não conseguir olhar e falar, porra, tô de boa, tô tranquilo. Que liberdade é essa?
Então, assim, a gente tem que olhar para essas coisas com outros olhos. Porque a direção do capitalismo, infelizmente, não é para as pessoas ficarem fortes e saudáveis, cara. Não é. E assim, você não precisa desses gastos todos, e eu acho que você foi muito moderado nos custos que você colocou. Os custos normalmente são bem maiores ali em academia, personal, nutricionista, etc. Caraca, essa câmera tá foda hoje. Você não precisa ter aqueles custos ali para você ser saudável, para você ganhar força, para você ser forte. Você não precisa daquilo. Você não precisa disso. E você não precisa começar agora, e essa foi toda a mensagem daquele vídeo anterior. Você não precisa começar agora no melhor ponto de todos. Você não precisa começar com personal, academia, suplemento, nutricionista. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você precisa começar com alguma coisa mínima que vai te colocar naquela direção. E aí você vai, aos poucos, né, entendendo aquilo, vendo o que funciona, o que cabe, o que não cabe. E aí, automaticamente, você começa a direcionar as suas prioridades para aquilo. E é óbvio, eu sei que você falou que não tem grana. Talvez você chegue no momento onde você não vai conseguir meter uma suplementação personal. Mas isso ainda não importa. Ainda não importa. Se você falar para mim assim, pô, eu só consigo andar 20 minutos, 20 minutos. Anda 20 minutos. Ah, não, pô, não consigo fazer nada, não consigo comer bem e tal. Cara, aumenta a salada. Só isso. Já é uma outra lógica. Já aumenta uma outra lógica. Se aumentou a salada, se aumentou suas fontes de fibra, você já tem maior saciedade no que você come, você já tem menos chance de comer de forma impulsiva. Já começa em algum lugar. Só que não dá pra olhar e me assusta um pouco esse comentário, porque ele faz exatamente o que eu queria que não caísse no vídeo anterior, que é no tudo ou nada. O vídeo anterior todo é a mensagem pra fugir do tudo ou nada. E aí você me traz um tudão e você falou, é melhor desistir do projeto porque é um ato de amor, né? E desculpa, eu acho que isso é uma frase muito forte para falar assim, eu não quero mais fazer isso, né? Não é um ato de amor, não é nada. Um ato de amor é você cuidar de você a qualquer custo. Um ato de amor com você é você cuidar do teu corpo, porra. É você garantir teu bem-estar, garantir, né? E é mais ainda, é garantir que o ato de amor é garantir que agora você vai fazer coisas que você não gosta, que você não quer, para que, porra, daqui a 1 ano você esteja melhor, você esteja mais saudável, você precise tenha menos risco de alguma doença, de algum problema. Isso é um ato de amor. É igual uma mãe, o filho quer comer um doce fora do horário e ela fala, filho, não, agora você vai almoçar, agora você vai jantar. A criança vai ficar esperneando. Mas é um ato de amor da mãe não deixar a criança fazer o que ela quer a hora que ela quer. É um ato de amor da mãe ordenar para que a criança seja mais saudável, mais feliz, mais estável. Isso é um ato de amor. Não é... Ah, não, porra, não vale a pena, vou largar de mão. Isso não é amor. Isso é simplesmente abandono. É abandono. Né? Então, assim... Esse comentário, eu até falei que eu ia fazer o vídeo respondendo ele lá. Iria ter respondido antes. Só que, pra mim, a direção do capitalismo, a direção é completamente outra. Né? Você coloca ali, R$950 por mês e a academia é R$100. Você não precisa gastar esses R$950. Você pode gastar R$100 com a academia. Tá resolvido. Por muito tempo... O ganho que você vai ter, os resultados que você vai ter em 1 ano de academia, só fazendo academia, são excelentes. Tu não vai virar fisiculturista, tu não vai ficar gigante, mas tu vai ter força, né? Você vai ter sobrecarga progressiva, você vai estimular, porra, osso, hormônio, tudo. Tudo. Né? Reduzir teu custo aí, R$850. Mas o nutricionista é importante? Pra caralho. Pra caralho. Só que você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai fazer mágica? Não vai. Só que aí também existe uma outra coisa, né? Existe uma outra coisa. Você pode, muito bem, digitar aí, ó, Leandro Twin. Eu gosto muito do conteúdo do Leandro Twin. Mete Leandro Twin aí no YouTube
vai ver todos os vídeos de alimentação do Leandro Twin. Você vai conseguir ter uma dieta muito foda igual de nutricionista? Não. Mas você vai saber pelo menos onde não errar. Onde não errar. E, pô, internet, amigo. Eu não gosto de falar para as pessoas fazerem as coisas sozinho, porque isso é perigoso. Porque, na maioria das vezes, as pessoas podem... você fala isso no Instagram, as pessoas vão fazer alguma maluquice. Só que, se você não tem dinheiro para ir no nutricionista, você sabe. A gente sabe intuitivamente também o que é comer bem. Aumentar a salada, reduzir gordura, reduzir açúcar. É isso. Aí você vai lá no canal do Leandro Twin, ele vai te ensinar lá um cálculo para estimar aí seu gasto calórico diário. E aí, pô, como é que você organiza isso? Calcula ali, ele te ensina a calcular lá também. Tem tudo lá no canal do Leandro Twin. Um canal muito bom para quem tem essas curiosidades. Né? Então, assim, não precisa achar... Você precisa começar já com o pacote completo. Não precisa. Não precisa disso. Seria muito bom? Seria. Mas não precisa. Né? Suplemento, eu tomo whey creatina, sim. O resto eu como marmita fitness ali, né? Eu posso fazer, mas antes de poder ter grana para comprar marmita fitness, no domingo eu cozinhava, fazia o panelão de macarrão, panelão de arroz, separava, cozinhava carne moída, separava, cozinhava uns legumes e tal, não sei o que, dividia pra semana e já era. É trabalhoso, ninguém tá dizendo que não é trabalhoso. Ninguém tá dizendo que, porra, é moleza, mamão com açúcar, saca? Mas assim, e você não precisa também entrar na onda da marmita. Você pode só falar assim, pô, agora, quando eu for comer aonde eu vou comer, vou colocar uma porção, né? Você disse que tem problema pra ganhar peso e tal. Vou botar um pouco mais de carne. Uma porçãozinha um pouco maior, uma colher a mais de arroz, né? Uma salada. Vou comer uma fruta no meio do dia. Então, assim, o meu comentário não é... Eu não quero que isso soe como um rage, né? Eu acho que a sua preocupação e a preocupação que você coloca ali é muito válida, é extremamente válida, é extremamente importante esse tipo de preocupação, porque isso tá na cabeça de um monte de gente que vai fazer as contas e fala, porra, é caro demais, não vou fazer. Só que você não precisa fazer tudo, você não precisa de tudo aquilo. Eu vou falar uma parada e com todo cuidado do mundo, né, todo cuidado do mundo, porque, né, enfim, tem todas as implicações disso, mas eu treinei sozinho, sem pisar numa academia, uns 7 anos. Sem pisar numa academia. Eu, caso do parkour, né, eu ia pra rua, fazia barra, fazia paralela, fazia flexão, fazia abdominal. Fiz isso anos. Eu ia dormir, 200 flexões antes de dormir. Chegava do trabalho à noite, ficava dando tiro, né, sprint, no campinho lá que tinha na frente da minha casa. Saca? Era isso, fazer barra, fazer flexão, fazer... O que pode estimular a força? Pô, vamos ficar pendurado? Vamos ficar pendurado. Tem uma pedra? Vamos segurar a pedra. A gente fazia isso aos montes lá. Aos montes. Eu conheci gente muito forte que nunca pisou na academia. Nunca pisou na academia. E assim, é foda porque nem toda cidade é assim, mas com muita facilidade em algumas cidades você encontra barra paralela. E BH eu conheço. BH eu sei que tem barra paralela lá. Eu já treinei muito em BH. Tem barra paralela pra cacete lá. Aí você pode, chega numa barra, pendura. Não consegue fazer a barra? Você pendura. Segura teu peso. Ah, porra, tá difícil. Pô, vamos tentar ficar 5 segundos? Pô, legal. 5 de 5 segundos? Legal. Pô, massa. Faz a flexão. Não consegue fazer flexão? Fica lá na posição. O que mais tem na internet hoje, depois dessa moda, é vídeo de calistenia. Né? O Gui Luiz, que eu fiz outro vídeo pra ele manja muito de calistenia. Né? Eu acho que tem os mesmos benefícios da musculação com peso, com sobrecarga? Não acho. É uma outra seara. Só que agora, para você começar a se mexer, para você ganhar força, né, até você precisar de algum tipo de sobrecarga, tem muito caminho para frente. Você pode fazer de vários jeitos aí. De vários jeitos. Então, assim,
não tem quem te ensinar a fazer essas coisas, chega numa barra, numa paralela, fica lá do lado, vê alguém fazendo, o cara fez barra, fala, pô, cara, tô maior vontade de fazer barra, não consigo, não tenho força, queria começar. Me ensina a fazer uma barra aí? O cara fala, pô, segura assim, faz assim. E aí você vai, né, trocando essa ideia e tal. Né, porque eu particularmente, apesar de achar que fazer como personal, fazer na academia te dá uma chance muito maior de ter resultados mais rápidos, etc. Eu acho que você tem que ter autonomia para saber fazer exercício sozinho, para poder, pô, tá de férias, fazer uma flexão, fazer um agachamento, dar uma corrida, pô, pular em cima de um banco, alguma coisa assim. Eu tenho para mim que a gente tem que ter esse tipo de autonomia para saber fazer esse tipo de manutenção, né, na vida. Então, assim, é claro que existe dinheiro e se você for, quanto mais você for, né, nesse caminho, mais caro essas coisas vão ficando, tá? E digo mais, tá? Com esses R$ 950 por mês que você colocou ali no treino de academia e tal, é possível que você não chegue no shape, é bem provável que você não chegue no shape que você imagina que você teria. Só que você vai ter ganho de força, porque o ganho de força não está diretamente ligado ao ganho de volume. Apesar de ter uma correlação, não é só isso. Você tem como ganhar muita força sem ganhar volume. E o que a gente está falando aqui é força, é músculo forte. Seu músculo tem resistência para te levantar, para levantar coisas, para aguentar uma queda, para esse tipo de coisa. É o mais utilitarista possível, né, do exercício. Então, de verdade, assim, se sua preocupação é essa, começa de pouco. Pô, se puder gastar grana só na academia, a academia tem instrutor, porra. O cara te dá ali uns 5 exercícios, 7 exercícios por dia e tu vai embora. Ah, pô, não sei fazer direito, tenho medo. Pô, pergunta, enche o saco, pede pro cara, maior cara que você vê lá, você olha pra ele e fala, porra, amigo, tudo bom? Eu tô com muita dificuldade de fazer esse exercício, não sei se eu tô fazendo certo, você tem como me dar uma dica? Cara, ninguém é tão gente boa quanto os gigantão da academia. Os caras, eles adoram ensinar, dar dica, porque eles vivem, essa é a vida deles, saca? É óbvio que vai ter um babaca ou outro, sempre tem. Mas assim, eu só quero te mostrar que a direção do capitalismo é outra, que a direção do capitalismo é remover as suas capacidades de decisão, de fazer ser mais impulsivo, consumir mais, gastar mais, tudo isso, e que fazer atividade física, exercício, começar a comer melhor, é o que vai te devolver a autonomia para ter esse controle, para saber o que você vai fazer na hora que você vai fazer. É isso que a gente tá falando aqui. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa, porra, comprar a roupa mais pica, o tênis mais foda. Não precisa, cara. Não precisa. Beleza? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. Vocês tenham entendido alguma coisa dessa farofa que eu falei. E eu só quero reforçar que o objetivo é você ser mais forte para você viver bem, para você ter saúde, para você ter mais qualidade de vida aí. Shape é legal, quero ter meu shape, quero montar um shape maneiro e tal, não sei o que, vou lá, faço força. Mas no fundo é secundário. O objetivo principal é estar lá todo dia, porque é isso que vai me dar garantia, que isso vai me dar saúde. Só tá lá. A mensagem central desse vídeo é a mesma do vídeo anterior. O objetivo é estar lá todo dia. Com o tempo você melhora. Com o tempo você avança se for preciso. Mas o objetivo é estar lá todo dia. Beleza? Grande abraço. Segue aí, ativa um não sei o que e comenta, faz essas paradas. Obrigado e valeu.